Nós buscamos o poder. Construímos impérios. Interagimos. Mas a vida e a morte de um homem tocará a vida de milhões. Transformará o destino de um império e mudará a história de todos nós. No caos de um planeta impiedoso, muitas espécies perecerão. Mas para uma, todas as peças irão se encaixar. Formarão a chave que abrirá o caminho para a humanidade prosperar. Esta é a nossa história. A história de todos nós. Jerusalém, 33 depois de Cristo. Uma cidade provincial sob o domínio romano. Ocupada há 100 anos. Um homem foi sentenciado à morte. Hoje, ele será executado. Mas sua morte dará início a uma religião global. Hoje, 1/3 da humanidade venera seu nome. Jesus de Nazaré. Jerusalém está na borda leste do Império Romano. Uma vasta rede de estradas e rotas comerciais. Uma das peças-chave para o progresso da humanidade, a comunicação. Agora, uma ideia nascida no Oriente Médio pode se espalhar pelo mundo romano. 500 mil de pessoas estão em Jerusalém para o Pesa, uma festa judaica para celebrar o êxodo do Egito. Entre eles, os seguidores de Jesus. Eles acreditam que ele é o Messias, mas seus ensinamentos ameaçam a paz. E por isso, ele será crucificado. A punição especial de Roma para escravos, piratas e inimigos do Estado. Milhares de pessoas morreram dessa forma, mas nos lembramos de um homem. Nos lembramos de uma morte, como se essa morte fosse a única. Pois esta morte mudou cada parte, cada porção, cada canto da terra. Na multidão, um observador. Simão de Cirene, um colono do norte. Simão de Cirene foi o cara que por acaso estava em Jerusalém quando uma procissão em que um homem carregava uma cruz cercado de soldados romanos passou por ele e um dos soldados disse: "Ei, vem aqui, carrega essa cruz." Então temos um cara comum na rua que agora estava envolvido neste momento essencial da história. Uma pessoa pode levar 3 dias para morrer na cruz. Perda de sangue, choque, desidratação, asfixia.
Crucificações são tão comuns que os romanos mal notam a morte de Jesus. Esse incidente, algo que ninguém notou, exceto seus amigos e familiares, acabou por transformar o vasto Império Romano e o curso da humanidade mais profundamente do que qualquer outro evento na história nos últimos 2000 anos. Os seguidores de Jesus recontarão sua história e usarão o poder do Império para disseminar sua mensagem. A 2.240 quilômetros de Jerusalém, a capital do Império, Roma. A maior cidade do planeta. População, 1 milhão. É 2,5 vezes mais densamente povoada do que a moderna Manhattan. Mas 18 anos após a crucificação, uma série de estiagens gerou escassez de alimentos. Roma precisa de 200.000 toneladas de grãos por ano para alimentar seu povo. 1/5 da população está vivendo com a ajuda do Estado. O prefeito de Nova York e o prefeito de Washington enfrentaram muitos dos mesmos problemas que os imperadores romanos enfrentaram governando a cidade mais importante do mundo antigo. O governante de Roma, o imperador Cláudio. Incapaz, inseguro e o homem mais poderoso do mundo ocidental. Todos os imperadores tinham de agradar e alimentar a população, por assim dizer. Mas acho que Cláudio precisava se esforçar mais do que outros imperadores para legitimar seu governo. Como imperador, Cláudio é considerado um deus. Mas ainda assim precisa alimentar seu povo para continuar no poder. Ele distribui comida para os pobres. Mas não há pães suficientes. Tumultos eram parte do cotidiano em Roma. A maneira que a população tinha de enviar mensagens ao imperador, mas o imperador ignorava o perigo por trás delas. O imperador anterior, Calígula, fora assassinado. Cláudio poderia ser o próximo. A melhor maneira de um imperador convencer o povo: construir. A 13 quilômetros da cidade está um dos maiores projetos de engenharia da cidade. Um colossal aqueduto. Para levar água à cidade, os engenheiros romanos construíram uma rota de 72 quilômetros cortando os campos. Eles escavaram túneis em montanhas, ergueram pontes em vales, construíram vastas estruturas ao longo de um grande espaço sem dinamite, sem qualquer tipo de ferramenta moderna. E foram tão bem construídas que 1.500 anos após o fim da civilização, as estruturas ainda estão lá. O aqueduto funciona através da gravidade. Ele precisa baixar 30 centímetros a cada 90 metros. E se ficar muito íngreme, a água transbordará, e se ficar muito raso, ela secará. Engenharia precisa. O segredo das obras romanas. Um novo e revolucionário material de construção. Fácil de moldar e que assenta a pedra firmemente. O concreto.
As pessoas falam da era do bronze, da era do ferro, mas desde os romanos estamos vivendo na era do concreto. O ingrediente-chave para o concreto romano é a cinza vulcânica. E Roma é cercada por 50 vulcões. Hoje, 2/3 da humanidade vivem em prédios feitos de concreto. O aqueduto custa o equivalente a 6,9 bilhões de dólares. 10 vezes mais do que a barragem Hoover. Precisamos imaginar as pessoas chegando a Roma e assimilando as primeiras impressões sobre este centro do império, sobre este gigantesco projeto de engenharia. Era a imagem do poder de Roma. Todos sabiam quem havia construído este colossal monumento. O imperador o batizou com o seu nome: Aqua Claudia. As águas de Cláudio. 14 anos foram necessários para construí-lo. 400 mil blocos de pedra. 170 mil metros cúbicos de concreto. O aqueduto romano transportará 946 milhões de litros de água por dia. Suficientes para 1.300 fontes, 900 casas de banho e 144 banheiros públicos. Roma é a cidade mais moderna do mundo. Há blocos de apartamentos com 6 andares e até 380 residentes cada. Por baixo das ruas, um sistema de esgoto ajuda a eliminar 55 toneladas de dejetos por dia. Há um departamento de polícia, bombeiros, serviço de correio, 30 bibliotecas, 3 teatros e 80 templos. Roma, a primeira megalópole do mundo. A cidade era uma unidade política relativamente pequena em relação ao Império. Hoje, pela primeira vez na história, mais da metade da humanidade vive em cidades. No mundo, há 21 megalópolis com população superior a 10 milhões. Todas seguindo os moldes de Roma antiga de 2000 anos atrás. Roma é mais do que uma cidade, é um império. Eles expandirão sua civilização através da Europa e farão isto conquistando. Os conflitos se dão porque um conjunto organizado numa nação e que tem um Estado resolve que ele precisa, para sua segurança, de expansão territorial. depois de Cristo. Uma força naval a 1.280 quilômetros de Roma. A humanidade expande a civilização através da conquista. E os romanos seguem para a fronteira noroeste da Europa. No comando, o general Suetônio Paulino. Implacável, determinado.
Ele é o oficial de Roma. Após acabar com uma revolta na África do Norte, suas ordens eram para fazer o mesmo na Bretanha. Por 20 anos, os bretões vêm usando técnicas de guerrilha contra a ocupação romana. Exímios cavaleiros, guerreiros ferozes, eles colecionavam a cabeça dos inimigos. Liderando a resistência, um grupo místico de padres. Os druidas. Eles veneram o sol, a lua e a floresta. Druida significa o homem do carvalho. As superstições vêm do latim superstício. Quando outra pessoa tem um grupo de crenças das quais eu não compartilho, como eu acredito que minhas crenças são melhores que a da outra pessoa, eu digo, eu tenho razão, o outro tem mitos, eu tenho crenças bem fundamentadas e o outro é supersticioso. Eu sim tenho a fé verdadeira, o outro está cometendo um erro. Escritores romanos os consideram bárbaros. E alegam que eles praticam sacrifícios humanos. Seus altares receberam terríveis oferendas. E cada árvore foi manchada com sangue humano. Roma almeja as riquezas naturais da Bretanha. Seus metais preciosos. Nas profundezas do subsolo, chumbo usado nos aquedutos, ferro, cobre e estanho para ferramentas e armas, e prata para financiar os exércitos. O modelo econômico de Roma foi baseado na expansão do império. E para se fazer isso é necessário uma máquina de guerra eterna, capaz de uma conquista após outra conquista. 50% da receita de Roma é destinada ao exército. Mais do dobro da proporção que os Estados Unidos gastam hoje. O primeiro exército profissional da humanidade. Cada soldado é armado com a chamada gladius, uma espada curta feita de aço, projetada para combate a curta distância. Um pilum, uma lança pesada de 2 metros com uma ponta mortífera de metal. E um escudo para ser usado na defesa e no ataque. Quando os homens de Paulino encontram os bretões, o escritor Tácito descreve a cena. Os druidas levantaram suas mãos aos céus para invocar os deuses e derramar terríveis maldições. Nossas tropas ficaram pasmas com tal espetáculo. Mas Paulino é comandante há 20 anos. Ele sabe que tem poder para destruir os seus inimigos. Você pode ter paixão, você pode ter coragem. Mas enfrentar uma potência militar como Roma, a paixão, ela se esgota rápido. A coragem cede ao medo. E antes que você perceba, o seu povo é conquistado. As táticas de batalha do exército romano eram treinadas e ensaiadas até o esgotamento. No caos de uma batalha, todos cumpriam suas tarefas. Todos eles sabiam o que tinham que fazer.
Quando Paulino terminou a missão na Bretanha, seu exército havia matado 80 mil pessoas. A fortaleza dos rebeldes fora destruída. Os druidas aniquilados. Com o território conquistado, a primeira providência: abrir uma rede de estradas. O soldado romano era versátil. Não era somente uma máquina de guerra, ele era um engenheiro, um construtor de estradas e de pontes. Isto significava que o exército romano podia se deslocar rapidamente. A estrada romana variava de 2,5 a 4 metros de largura, suficiente para um exército marchar em uma formação de 6 homens lado a lado. As estradas ligavam as cidades romanas. E os povos conquistados tornavam-se cidadãos do Império. Paris, Londres e Barcelona seguiram o mesmo projeto. Casas de banho, templos, praças. E uma arena. Local do espetáculo mais popular de Roma, os Jogos. Jogos de gladiadores eram entretenimento de massa. Eram como se fosse o reality show do mundo antigo. Há 400 arenas ao longo do Império. A maior tem capacidade para 50 mil espectadores. A entrada para os jogos é franca. Todos podem desfrutar dos benefícios da civilização romana. A maioria dos gladiadores é composta de escravos forçados a lutar. Mas outros são homens livres em busca de fama e glória. O suor dos gladiadores é recolhido, engarrafado e vendido como afrodisíaco. O gladiador era como uma estrela do rock. Eles tinham fãs. Dava para se ver nos muros recados de amor deixados por mulheres para seus gladiadores favoritos. Um gladiador de elite podia ganhar o equivalente a $200 mil em uma luta. Mas a maioria morria antes de chegar aos 23 anos. Roma está no ápice de seu poder. Seu império domina a Europa, a África do Norte e o Oriente Médio. 1/5 da humanidade está sob seu governo. Os romanos conseguiram fundar instituições políticas, conseguiram estabelecer jurisdições extensas e tiveram uma grande força militar. Mas o que os romanos não sabem é que do outro lado do mundo há outro império, equivalente em tamanho e poder.